Então agora está na hora da gente ir para a aula dos testes do rotor. Diodo testado, próximo elemento, próximo componente, vamos ao rotor. Vamos testar o rotor aqui. A gente fez um vídeo sobre o teste da parte elétrica do rotor, a parte mecânica a gente já comentou, né? Tem problema no rolamento e tal. Aí na volta do vídeo a gente vai comentar umas outras situações que a gente vê aqui no coletor. Vamos ver o vídeo como é que testa. Nós vamos fazer agora então a verificação da integridade do rotor. Nós vamos fazer uns testes elétricos aqui para ver se a bobina do rotor tem condição de virar um ímã, né, para poder gerar eletricidade. Então, nós vamos fazer primeiro o teste da bobina. O que a gente vai fazer? Usando um multímetro, medindo continuidade, tá? Aquele que faz o bip, a gente vai verificar se entre esses dois coletores aqui existe continuidade, que é a vermelha no coletor externo e a preta no coletor interno. Deu continuidade, está escutando o bip? Isso significa que, se tem continuidade, significa que o fio que sai desse coletor passa pela bobina toda e vem terminar aqui, está íntegro, não está interrompido. Um outro teste que a gente vai fazer é se entre os coletores e o centro do rotor aqui, eles estão isolados. Não pode haver continuidade entre o centro do rotor e um coletor. Da mesma forma, tanto faz a ponta de prova que eu vou usar. Eu tenho que colocar uma ponta de prova no centro do rotor e no coletor. Não deu continuidade, e no segundo coletor também não deu continuidade. Então é sinal que essa bobina está isolada do centro do rotor. Uma última verificação que é importante fazer é medir o valor da resistência dessa bobina. A bobina do rotor tem que ter entre 2 a 4 ohms. Tem fabricante que fala entre 2 e 10 ohms de resistência. Então vamos regular aqui para 200 ohms e vamos verificar o valor que vai aparecer ali na medição da resistência. O valor da resistência ali está em torno de 3,2 ohms. Está variando um pouquinho em função da tremedeira do instrutor aqui, mas varia em 3,2, 3,8, tá? O importante é que o valor dessa resistência está dentro do limite que o fabricante orienta, entre 2 a 4 ohms, ok? Se a resistência está muito baixa, ele não vai ter capacidade de geração. Se a resistência está muito alta, também vai afetar na capacidade de geração. Esse rotor aqui tem uma particularidade. A gente viu que ele está íntegro na parte elétrica, mas como a gente olha os coletores aqui, ó, ele já tem uma marca preta no centro do coletor, tá? Isso indica que ele já tem um desgaste já avançado. É aqui que tocam as escovas do regulador de tensão para mandar energia para transformar ele num ímã. Então, esse rotor aqui seria melhor ser substituído porque ele já tem um desgaste avançado, você vai gastar dinheiro para reutilizar ele e logo vai ter que fazer de novo um reparo. Então, esse aqui, apesar de estar bom eletricamente, é melhor substituir. Então, Roberto, você mostrou um detalhe aí interessante, que é onde as escovas fazem contato com o rotor. Existe aquele cara que de repente, eu vou dar uma lixadinha, como você fala muito do Fusca, lixava o platinado e ele funcionava direitinho. Acho que aí não é um bom negócio lixa, né? Não, aqui a gente não pode ter nenhum tipo de operação, tá? Esse aqui, por exemplo, ele está desgastado. Se eu for pegar uma lixa e lixar, eu vou deixar ranhura aqui. E essas ranhuras vão acabar lixando a escova, tá? E eu vou acelerar o desgaste, ok? Então, essa situação aqui tem que ser retificada, ele tem que ser polido, tá? Não dá para você passar uma lixa aqui, vai perder tempo, você vai acelerar o desgaste da escova. Uma outra situação, existem algumas placas de diodo, aproveitando isso que o Kaká falou da lixa, em que ela tem dois contatos metálicos aqui para fazer a ligação com o regulador de tensão. Aqueles contatos metálicos, normalmente eles têm um tratamento de prata ali. Se você lixar, você tira aquela prata e ele vai oxidar e vai piorar o funcionamento, tá? Então, nenhum tipo de usinagem deve ser feita aqui. Uma outra coisa, Kaká, que você lembrou, esse rotor aqui, por exemplo, a gente comentou, né, que ele tocou no estator. Lembra no vídeo? Antes disso, só coloca o regulador de voltagem da tensão, o regulador, ali do lado do rotor, com as escovas,
para que o nosso diretor possa mostrar aí, o nosso cinegrafista também mostrar o detalhe. Isso daí não é para ser lixado em hipótese alguma, estamos entendidos? Está vendo que ele tem aí, ele é côncavo, a escova está côncava, porque naturalmente o rotor tem o eixo Esse aqui convexo. está bem sambadão. Esse aqui. Esse daí tá cansado de trabalhar. Mas você ia então entrar na explicação A gente da marca do rotor. Que esse rotor aqui, ele tem alguns sinais que ele tocou no estator, né? Dependendo do lugar que você vai levar isso, o cara vai falar, eu vou pegar, vou dar um passe aqui, não é que ele passe lá no... Ele vai pegar e dar uma usinada aqui, passar no torno, tá? Você não deve fazer isso também, porque o tamanho e a espessura dessa garra, ela foi calculada para a potência que esse alternador tem que gerar. Se eu diminuo aqui a quantidade de material, esse alternador passa a gerar menos energia do que precisava. Inclusive porque eu diminuo o tamanho do ímã. Pois é, tá? Inclusive porque tem uma função muito importante, em função da rotação, como você disse, em marcha lenta, 2.000 RPM, isso daí tem uma força centrífuga muito forte, né? Então a tendência é de ela dilatar e até tentar sair do lugar. Lembra que eu falei da relação de transmissão, né? Esse alternador, por exemplo, ele roda o dobro da rotação do motor. Então, se a marcha lenta está com 1.000 RPM, ele está girando aqui com 2.000 RPM. Quando o motor vai para 6.000, ele está girando a 12.000 RPM. E essa garra aqui, perto de 12.000 RPM, ela tem uma tendência a levantar, em função do que o Kaká falou, da força centrífuga. Isso pode tocar na carcaça. Então, o equipamento é calculado para o tipo de trabalho que ele vai ter. Não adianta você querer economizar, entre aspas, que você vai causar um problema mais cedo ou mais tarde. Ô, Alberto, falando em rotação do motor com a rotação do alternador, nós temos aqui a pergunta do Leandro Fernandes. Ele diz aqui, assim conforme aumenta a rotação do motor do carro, percebo que a luminosidade do farol fica mais intensa do que em marcha lenta. Com mais rotação, a luz fica mais forte? Está correto isso? Não. Se fosse um dínamo, está correto. A bicicleta do Kaká era assim, quanto mais você pedalava, mais forte ficava a lâmpada. Né? Devagarzinho você via o foco da luz cair. A bicicleta me deixava exausto. Tá? O alternador foi feito justamente para eliminar esse tipo de problema. Se está acontecendo de você acelerar e a intensidade luminosa aumentar, ou às vezes você percebe, no ventilador do ar-condicionado, você acelera o carro, o ventilador sobe de rotação. Você teria que fazer, primeira coisa, examinar o contato dos cabos, como a gente comentou, o aperto dos positivos, o aperto das massas, tá? Se isso não resolver, pode ser um problema de mau contato aqui com as escovas, porque ela pode dar um bom contato em marcha lenta, mas quando você aumenta a carga, pode ter o aquecimento aqui e ela perder contato e começar a variar. Pode ser problema aqui no coletor, tá? E pode ser um problema no estator, que a gente vai ver mais para frente, o tipo de problema que pode ter aqui em função do aumento da demanda, o que acontece com ele se ele tem problema já de isolamento. Tá? Então é importante você ver, porque isso aí é uma tendência, tá? Você vai ter um problema mais cedo ou mais tarde com o seu carro. Pode ser um problema simples de falta de aperto, de um cabo de massa, por exemplo, que você vai resolver, ou pode ser um problema mais sério de escova, de estator. Mas vale a pena pesquisar, porque senão é naquela volta do feriado à noite com chuva que ele vai resolver parar de funcionar. Né? Sintoma da bateria não tem nada a ver. Não, a bateria seria problema de... aí você sentiria na hora da partida, tá? É meio difícil ser problema de bateria. Porque depois que o carro está em funcionamento, a bateria tá sai de função, ela vai descansar e quem trabalha é o alternador. Ele é que gera energia para alimentar todos os componentes elétricos e eletrônicos do carro e também gerar a bateria para manter gerar a energia para manter a bateria carregada. Não, então, bateria pouco provável. Poderia ser, mas aí a queixa dele era outra, dificuldade de partida e tal. Pode ser que a bateria... acabou a bateria, você foi lá e fez uma partida auxiliar, a popular chupeta, e não foi fazer a recarga da bateria. Você está usando o carro com a bateria vazia. E o alternador, ele não repõe a carga da bateria. Ele não recarrega uma bateria. Ele repõe o que você gastou na partida. Tá? Então pode ser que você está usando muito a carga do alternador, mas tendo que recarregar a bateria, dá esse problema.
Uma outra coisa que pode acontecer é que foi instalado acessório não previsto no carro. Se você colocou algum equipamento elétrico que não estava previsto, que tem um alto consumo, pode acontecer isso também. Com certeza. Muito bem, então passamos aqui no teste do rotor, já entendemos tudo o que foi preciso ser feito.